Boa Aqui é tarde. Fala, bom dia. bom 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 dia, dia. dia. Eu estava dizendo Bom. que eu tô fazendo o maior esforço para participar, porque eu estou doente, viu? Tive um problema de uma bronquite brava, tive que fazer tomografia, um monte de coisa. Mas enfim, eu estou melhorando. Mas deu para costurar alguma coisa que eu vou trazer para vocês aqui. Tentar trazer. O texto do Aluche, como eu estava dizendo, o livro dele é um longo percurso de trabalho sobre o amor em Lacan, né? Então, essa parte, esse trecho que eu vou comentar hoje, trata do amor de transferência como o amor reconhecido como um amor verdadeiro. E o que eu achei muito interessante na leitura dele é que ele remete o tempo todo aos textos ao cenário um. Tá tudo no cenário um, o comentário desse texto aqui, dessa parte da questão da transferência, que mostra como é que o Lacan fez, ao retornar a Freud, né? Como é que ele releu Freud, e aí o seminário um é a primeira incursão que o Lacan fez nesse campo do amor, né? Então, é na página 58 que começa o texto, e eu vou fazer um comentário, uma leitura comentada. É o que eu gosto de fazer e que eu sei fazer. Vamos lá. Então, primeiro ele constata uma variabilidade de Lacan com relação à questão do amor, né? E ele diz que essa variabilidade não proíbe o reconhecimento de certas constâncias. Quer dizer, há uma variabilidade da leitura do amor em Lacan, mas há, para ele, no caso aí, duas constâncias que ele estabelece aqui já com ponto de partida no primeiro parágrafo do texto dele. A primeira constância, né, um ponto de partida freudiano. E a segunda é um ponto capital também na obra de Freud, né, que fala sobre a teoria do amor, né? Então, a primeira constância é a afirmação de Freud de que a transferência é amor. Isso é Freud, ele tira de Freud, né? E a segunda, ele até, Lacan até, digamos, condensou essa afirmação de Freud, que transferência é amor, no significado transmor. Eu nunca vi o Lacan falar isso, né? É só a Luz mesmo para tirar isso do texto do Lacan, né? Essa questão do transmor, né? Enfim, transferência e amor, né? O Lacan faz muito isso, né? Então, a segunda é que admitir que esse amor aí tem a ver, talvez, que a Teresa possa ajudar, que esse amor é um amor-paixão. Eu achei muito, porque o recorte que ele faz é exatamente isso, né? De que a transferência é amor, mas que a natureza desse amor é um amor-paixão, que ele vai chamar de Verliebtheit, citando Freud, né? É que Essas o duas, Lacan fala isso no seminário, no seminário cenário, um, né? É. exatamente. Ele fala o tempo todo nisso, né? Eu fui ao seminário um, reli várias passagens do seminário um sobre isso. Agora, essas duas constâncias para Luche implicam uma terceira, que ele vai comentar na frente, que é quando Lacan, justamente, criticando Freud ou ultrapassando Freud, faz uma crítica, tira a possibilidade de uma leitura platônica do Freud com relação ao amor. Não se trata do amor platônico, digamos, né? Essa seria a terceira constância que ele detecta no texto dele. Então, a primeira evocação, então, do amor no seminário, ele vai, então, ao seminário, né? Ele encontra, então, nessa primeira citação aqui do Freud, né? Lacan dizendo:
nas observações sobre o amor de transferência, Freud não hesita em chamar a transferência pelo nome amor. E Freud elude tão pouco o fenômeno amoroso, passional em seu sentido mais concreto, que chega até a dizer que não há entre a transferência e o que na vida chamamos de amor nenhuma distinção essencial. Que página A que você está? estrutura, eu tô citando Lacan, Lacan citando Freud. No Eu seminário estou 1. lendo Seminário Não, 1. tá no. Ah, mas Seminário 1. essa citação está no amor da natureza. Desculpa, é verdade. Ele está citando o texto que foi apresentado pela Natália da última vez, né? Observações sobre o amor de transferência. Ele vai trabalhar esse texto aqui nessa primeira parte, né? Dizendo que Freud, nesse texto, né? Observações sobre o amor de transferência, não faz distinção entre o amor de transferência e o amor na vida. O amor que ele chama de amor verdadeiro, né? Citando Freud, ele vai dizer a estrutura desse fenômeno artificial, que é a transferência, e aquela do fenômeno espontâneo, que chamamos o amor, e muito precisamente o amor-paixão, são no plano psíquico equivalentes. Então, ele vai comentar o texto do Freud, continuando comentando o texto de Freud. Então, esse texto publicado em 1915, ele vale como um dos elementos pelos quais a abordagem do amor por Lacan é dada, né? E ali o Freud discute o caso, então, particular, mais típico, né? De uma paciente apaixonada pelo psicanalista, como nós vimos na apresentação da Natália, né? Ele diz que Freud de imediato reconhece como inevitável essa experiência do amor. Seria inevitável no sentido de que o amor é verdadeiro, né? Ele é espontâneo. Então, na medida que há transferência, há amor, digamos assim. Agora, a questão que ele coloca é como é que é possível compreender que esse dispositivo combinado, né, que é um acordo, que é um dispositivo que se combina entre o analista e o analisante, né, que é o dispositivo psicanalítico, como é que ele pode, de maneira tão inevitável, tão automática, como vai dizer Lacan, dar lugar ao amor de transferência reconhecido por Freud e por Lacan como amor verdadeiro. É essa própria automaticidade do surgimento do amor na análise que será plenamente trazida à questão. Trata-se bem de um amor verdadeiro na transferência? Essa que é a questão que ele está levando. Logo, e é o amor verdadeiro, na verdade? A prova ele está dizendo que essa questão é nova para os analistas, né? Só um pouquinho. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Eu estou acompanhando aqui. Você quer que eu leia esse pedacinho? Leia, querida, porque eu tô. Eu leio. Ele diz assim: logo, o que é o amor verdadeiro para poder assim ser automaticamente produzido pelo dispositivo analítico? A Exatamente. questão é nova, e os primeiros psicanalistas sentiram que uma luz inédita era lançada sobre o amor, notadamente sobre Exatamente. suas condições de possibilidade. Exatamente. Então, já desde 1915, né, que é o texto de Freud, Isso. ele já lança essa questão, né? E ele traz o exemplo, então, da mulher que se apaixonou pelo analista e traz aquelas três soluções possíveis, que até foi comentado na última reunião, que é o casamento, ou a ruptura da relação. Isso se me travou aqui. Aqui também.
ou estabelecimento de vai relações. lançar Ações. uma, vai apontar uma quarta direção, que é justamente aquela de que o analista deve fazer com isso, né? Qual que é a questão, né? Sobretudo, eu vou dizer, sobretudo, Freud menciona essas três soluções com o único fim de convidar o analista a encarar essa escabrosa situação sob um aspecto bem diferente. Quer dizer, Freud, então, descreve um fenômeno e vai dizer, bom, o que o analista tem que fazer com isso? Qual a posição do analista diante dessa questão? Ele sabe bem estar dizendo, Larouche diz, que Freud sabe muito bem que estava inovando ao escrever esse texto, esse Posso fazer artigo. um Né? comentário em cima disso? Vai, Porque ele querida, vai. vai mais à frente, eu sei que você está com dificuldade, vou te ajudar. Que ele vai dizer mais à frente, né, que, na verdade, é alguma coisa nova porque é produzida por uma situação que não diz respeito às particularidades da pessoa do analista, e sim Sim, à própria situação analítica. Alguma exatamente. produzida pela situação analítica. Sim, Né? sim. E ele então pergunta, Teresa, a Luz diz que ele está inovando ao escrever esse texto, e ele pergunta, em que ele inova? Em que o E, Freud inova nesse texto? Né? Deixa eu ver aqui. A paciente ama, né? E, no entanto, o analista nada fez para seduzi-la, né? Mas exatamente, corrige-se, o psicanalista nada fez além de empreender o tratamento. Porque na medida em que o analista empreende o tratamento, o fenômeno do amor é inevitável. Esse aqui é o grande paradoxo, é a grande questão nova para a psicanálise, né? Que levou Freud a teorizar cada vez mais sobre a questão da transferência, né? E mas ele identificar. tem uma coisa nova também, que eu achei bem interessante, que é a questão do santoma, homofonicamente, porque ele vai dizer que o analista é o santo homem, não É, ele é a parte do Foucault, né? Que ele vai já dizer ele é o santo homem não porque ele oferece a outra face quando a primeira é esbofeteada, mas porque ele suporta um apaixonado sem estar apaixonado. Eu achei exatamente. Isso é Foucault, né? Foucault, Foucault. para Não, Foucault, não, o não. santo é aquele Lacan que. cria do xiste do. Ele faz o xiste a partir do Foucault, é verdade. Mas é o Lacan que diz É isso. Foucault que diz isso, que o santo é É. aquele que não é aquele que se deixa esbofetear, como ela diz na Bíblia, mas é aquele que suporta o sujeito apaixonado sem estar. Né? E nesse sentido é que o Lacan diz que, lá em televisão, diz que o analista é um santo, nesse sentido, que ele tem que suportar isso aí e não entrar no jogo. Né? Então, esse amor, transferência, de que ordem é, segundo ele? Segundo Freud, né? Relacionado à resistência no tratamento, ele joga de duas maneiras opostas. De maneira. E aqui tem uma coisa quantitativa, meio complicada, né? Porque ele diz de um amor leve que contribui para que a paciente aceite o tratamento, favorece a sua colaboração, sua docilidade, sua aceitação da interpretação, por exemplo. Mas vem inevitavelmente o momento em que o amor adota outro regime, inevitavelmente. Mutação que Freud torna sensível pela imagem de um incêndio num teatro, né? Durante uma representação teatral. O amor, ele usa até a palavra do Ferenc, né? Daquele que incendeia, aquele incêndio, né? O amor é então utilizado pela. É uma coisa interessante aqui que ele interpreta. Ele diz assim: que o amor então é utilizado pela resistência, que é posto a serviço dessa resistência, mas ela não cria, a resistência não cria esse amor. Ela só se utiliza desse amor
Oi, Oi, oi. oi. Ele congelou. Freud, Travou. Travou-se, meu. A gente está ouvindo? Agora Agora travou. sim. sim. Agora voltou. Voltou? Tá bom. Voltou. Então, Estava falando, travou, a gente não escutou o que você disse. o amor, então, é utilizado pela resistência, né? Mas a resistência não cria esse amor. Eis, então, o analista em desagradável postura. Tanto são insistentes os esforços da paciente, né? Para quebrar a autoridade do analista, tentando justamente é, dirigir o processo para outra direção. Ao invés de submeter à regra fundamental de associação livre, ao invés de trabalhar em busca digamos, da sua questão, ela passa a seduzir o analista, etc. Isso cria para o analista uma situação desconfortável, digamos, de alguma maneira. Alguma coisa ele tem que fazer com isso, né? Logo, Lacan tem boas razões para afirmar, por um lado, que Freud confirma o amor de transferência como um amor verdadeiro, ele acontece ele cita o caso que aconteceu na experiência dele, e, por outro lado, que esse amor é amor paixão. Isso aqui eu achei interessante, porque é o ponto conceitual que eu já tinha percebido na leitura de Lacan, e que o Alush confirma, para Lacan, o amor de que se trata na transferência é o amor-paixão. Não é o amor, por exemplo, eros, não é o amor platônico, digamos. É o amor-paixão. Então, para falar a verdade, agora, ele diz assim, logo, Lacan tem boas razões para afirmar que Freud confirma o amor de transferência como sendo o amor verdadeiro, e, por outro lado, que o amor é amor-paixão, né? Para falar a verdade, uma reserva poderia ser emitida com relação a esse segundo traço, do amor com amor-paixão, né? Já que Freud, olha aqui, já começa a apontar as contradições do texto do Freud. Já que Freud, antes que intervenha o incêndio amoroso, menciona a incidência de um amor menos ruidoso, não exigindo a reciprocidade. Benéfico, esse amor menos ruidoso, benéfico para a análise, uma vez que apaziguado a sua ocorrência, né? E aí ele vai citar o caso da Ana Freud, que se analisou com o pai, e isso aí é uma coisa que está em discussão, né? Que vê o que vocês acham isso hoje, de o que vocês pensam, né? Da experiência que a Ana Freud teve de fazer análise com o pai, né? E ela dizendo para essa amiga dela que estava querendo entrar em análise, ela disse, olha, não há nenhuma incompatibilidade, eu mesmo já passei por isso. O fato de eu amar meu pai não impediu que eu fizesse análise com ele. Essa é a citação do caso da Ana Freud. Continua lendo para mim, Teresa. Deixa eu tomar outra água aqui. Tá bom. Qual é o pedaço que você quer que eu leia? Então, a partir da citação da Ana Freud. Ana Freud, quando ela fala lá em análise com seu pai, é isso? Acho que sabe, não há contradição alguma no fato, blá, 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 né? Página 62. É no início. 62, isso. Sabe, não há contradição alguma no fato de você fazer uma análise ali onde você preferiria apenas amar. Fiz igual, e talvez por essa razão as duas coisas se tornaram para mim inextricavelmente ligadas. No fim, você vai perceber, é a única maneira de entrar em análise. Por enquanto, você está perturbada pelo sentimento de que ali onde você ama, você gostaria particularmente de ser uma boa pessoa. Você verá que ser boa e estar em análise correspondem, afinal, ao mesmo. Então, eu só queria pontuar uma coisa que tem nesse texto, porque, na verdade, ele vai recortar aqui uma diferença bem, bem sutil
da dimensão do amor em Freud, lido por Lacan, entre esse amor-paixão e o amor platônico, digamos, o eros, o amor como eros, como compulsão até, né? No sentido pulsional, e eros como pulsão. Citando os escritos novamente, no parágrafo seguinte, né? Depois que ele citou o caso aí da amiga da Ana Freud. Ele diz assim, citando Freud, desde sempre, a questão do amor de transferência esteve ligada de modo estreito demais à elaboração analítica da noção de amor. Ele tá citando Lacan, tá? Por enquanto, Eros. Olha aí. Lacan, presença universal de um poder. Porque Lacan aponta as contradições no texto de Freud quando ele mistura essas duas dimensões do amor. A dimensão que ele chama de amor-paixão e essa dimensão de Eros, ligada à segunda topa, inclusive, dele, inclusive, que ele colocou lá, Eros versus Thanatos, Eros compulsão, né? Então, não se trata do amor enquanto Eros, presença universal de um poder de ligação entre os sujeitos, subjacente a toda a realidade na qual se desloca uma análise, mas do amor-paixão, tal como é concretamente vivido pelo sujeito, como uma espécie de catástrofe psicológica. Quer dizer, ele está se referindo, então, ao destempero do amor, né? Aquele que foge do controle, aquele que é irracional no passional, né? Amor-paixão é isso, é algo que você não controla, que ultrapassa os limites, os seus próprios limites. E isso ocorreu com o caso da paciente do Freud, né? Que se apaixonou e com isso subverteu todo o setting analítico, inviabilizando, ou pelo menos tentando inviabilizar a possibilidade da análise. Ou ainda continuando, citando Lacan, ele diz assim, vocês conhecem essa psicologia da vida amorosa tão finamente desenvolvida por Freud? Pois bem, vocês não podem deixar de ver a contradição que existe entre a noção de amor e certas concepções míticas da ascese libidinal da psicanálise. Ele está falando aqui da noção de Eros, e inclusive a questão de sublimação, né? A ideia da sublimação, né? Quer dizer, há uma contradição nessas duas dimensões do amor aí, para Lacan, lido por Baluch, né? Não se trata, então, já Luch volta, então, não se trata de uma elaboração analítica da noção de amor ou de concepções míticas da psicanálise, mas se trata, na verdade, de Freud. Com efeito, esse reconheceu que sua teoria das pulsões era de ordem mítica, né? Ele trouxe lá da mitologia grega o Édipo, né? Mas encontramos nele, igualmente, a tentativa reiterada de um entendimento sobre o mesmo conceito do registro pulsional e do fenômeno amoroso, o paramoródio, encarado como pulsional nos 3 ensaios e na segunda tópica, segunda teoria pulsional. Freud toma esse conjunto num bloco e o refere a Lacan. A Platão. A Platão, perdão. O Alush está fazendo uma pontuação aqui de como é que Freud, nessas alturas da teorização dele sobre a transferência e sobre o amor, ele confunde os dois registros. Esses dois registros do amor-paixão, e que ele vai recortar, que Lacan vai recortar claramente como a verdadeira natureza do amor na transferência seria para Lacan esse amor-paixão. Não sei se vocês concordam comigo nessa leitura que eu estou fazendo. Sim. O que a psicanálise, citando novamente Freud, o que a psicanálise chama sexualidade,
não é de modo algum idêntico ao impulso que aproxima os sexos e tende a produzir a volúpia nas partes genitais, mas antes ao que é exprimido pelo termo geral e compreensivo de Eros no banquete de Platão. Isso está citando Freud, tá? De como é que Freud se referiu a Platão, tomando dele o Eros como um conceito ligado como uma pulsão. Eros como pulsão de vida, né? Ou ainda, em seus ensaios de psicanálise, ele vai dizer assim: o Eros do filósofo Platão coincide perfeitamente, Freud, tá? Em sua origem, suas realizações e sua relação com o amor entre os sexos, com a energia amorosa, a libido da psicanálise. É muito curioso, porque aqui tem novamente uma questão que talvez vá dar discussão entre nós, porque o Lacan lê a questão da libido diferente de Freud, né? O Lacan não lê a libido como a energia amorosa, mas como a energia do desejo. Tem nada a ver com amor. A Exato. libido do Lacan não tem nada a ver com amor, tem a ver com o desejo. E isso é bem lacaniano, concorda, Tereza? Sim, Isso é bem uma leitura lacaniana, né? Da sim. teoria da libido de Freud, né? Então, Lacan jamais poderia ter falado de energia amorosa, Isso. como Freud fala, né? Ter ligado esse qualificativo a esse substantivo. A libido nele é a energia não do amor, mas do desejo. E jamais, tampouco, o amor entre os sexos, como de uma entidade regularmente constituída, né? E ele cita, então, esse texto dos escritos, de março de 54, onde Lacan joga Freud contra o próprio Freud, mostrando a contradição eventual da teoria do amor dele, né? Há, segundo ele, contradição entre essa noção de amor e certas concepções míticas da ascese libidinal da psicanálise. Isso é bem acentuado no comentário que a Lucha faz, né? Que o Lacan pontua essa contradição da teoria freudiana sobre o amor, né? Porque o que é interessante de recolher, que eu consegui recolher como compreensão, é essa noção recortada por Lacan, do amor, da transferência como amor-paixão. Eu posso fazer uma perguntinha, Simil? Por favor. Essa amor-paixão que ele está se referindo seria equivalente ao enamoramento, no início da relação transferencial? Eu penso que sim. Eu acho que sim. Eu também. Fiquei pensando o tempo inteiro, por isso que eu te interrompi, mas obrigada, eu acho que sim. Enamoração. Freud vai escrever Amor. Verliebtheit. Amor-paixão é Verliebtheit de Freud. Verdade. Isso. Ok, obrigada. Bom, vamos lá. Eu Agora, posso fazer uma pergunta? por favor. Já há algumas semanas eu fico escutando, né? Assim, a gente vai falando sobre essa coisa do amor-paixão, como Sim. se fosse como se tivessem dois amores, né? Dois tipos, ou mais de um. E aí isso me deixa intrigada, sabe? Amor não é sempre amor? Ele não tem aí as suas três facetas sempre? Quais três? Imaginária, real E simbólica. Pois é, Sim. porque o que eu penso, veja bem, o que eu penso é o seguinte, até agora, tá? Eu estou conseguindo pensar o seguinte, nessa leitura que a Luz está fazendo do texto de Freud, do texto de Lacan sobre o amor, em Freud, ele está fazendo uma diferença entre a transferência imaginária e a transferência simbólica. Isso. Porque quando Lacan trouxer mais elementos sobre a teoria do amor dele, do amor como dom,
ele já vai falar do campo do simbólico, percebe? Do amor como simbólico. Então, não seriam dois amores, seriam dois registros do amor. Um registro do imaginário, que esse é o básico, sem ele não há outra possibilidade de análise, não há possibilidade de análise sem amor. Esse amor, paixão. Mas, se ele permanece aí, não há análise, a meu ver. Análise não vai, Tereza, querida. Não, É lá em não. cima, lá em Fica o cima. raciocínio, eu falo na sequência. Ah, tá. Pois Lá é, em então, eu até agora estou compreendendo essa leitura dos textos de Freud, feito por Lacan, essa diferença, porque ele vai falar mais na frente que o Lacan, mesmo propondo que o amor de transferência é amor-paixão, ele vai dizer que esse amor-paixão subduz, ele usa a palavra da geologia, biologia. ele usa essa palavra para dizer que há uma subdução do simbólico. O simbólico está sempre presente, não há possibilidade, mesmo porque ele vai dizer da questão da fala. Isso. Transferência é fala. Não Lá há. em cima, ô Simil, lá em cima Tão está importante escrito que eu lá, ó, gostaria de colocar, rumo, porque rumo ele a um vai amor dizer, simbólico. só um instantinho, Ana, porque ele vai dizer justamente, Lacan vai dizer, em dois momentos diferentes da sua obra, ele vai colocar, no primeiro, lá no seminário 1 que você trouxe, muito bem colocado, né? A questão do amor. Primeiro, pela via do imaginário, né? E depois, Sim. lá no seminário 20, ele retoma de outra maneira, quando ele está trabalhando a questão do amor dom de si, justamente. Ele vai dizer que é uma transformação. O amor ele tem duas vertentes. Uma vertente que é imaginário simbólica, porque o simbólico sempre está presente, porém, ao final de uma análise, o amor ali é o amor ao significante, portanto, é simbólico real, porque ele leva em conta, Sim. ao final, o real. E isso é fundamental para a gente começar a entender, só começar a entender o que ele está chamando do desejo do analista. Porque ele vai falar que o analista, ele porta a douta ignorância. Ignorância douta no sentido de que ele está avisado do real, ele passou por uma experiência onde ele reconhece que tudo que se aborda no mundo, na vida, é pela via da ficção, é tudo uma ficção, portanto, tem a ver com o simbólico imaginário, né? Porém, o real perpassa tudo isso. Então, a douta ignorância tem a ver com esse saber ignorar o que sabe, o que ele sabe sobre a perda. Para quê? Para que possa surgir saber do lado do analisando, lá na situação da transferência. Então, isso tem tudo a ver com. Eu penso assim, eu quero até poder aprofundar isso mais, o princípio do que está em jogo no desejo do analista, porque, como você bem disse, tem a ver com desejo, não tem a ver com o pulsional puro e simples, tem a ver com desejo, que é esse movimento, né, investigativo, partindo de uma premissa real. Né? Enfim, era isso que eu queria dizer. Diga, Ana. Ana? Não. Na verdade é isso mesmo, porque inclusive lá em cima, em cima da página está assim, rumo a um amor simbólico, que é um subtítulo, né? E eu acho que é isso que ele traz mesmo, essa entrada amor-paixão que está no nível imaginário, né? Que o Ele analista tem que suportar este vai lugar. preparando. Deixa ela falar, deixa ela falar. Fala, Ana. Fala. Desculpa. Que o analista tem que suportar, né, esse enamoramento, digamos assim, mas está advertido de que não é isso, né? Porque a análise depois ela tem que pegar esse rumo a um amor simbólico. Não é nada diferente do que está sendo dito, mas foi isso realmente que eu estabeleci. Se me permitem,
já que está falando em simbólico e imaginário, retornar à questão da Ana Freud, da Hum, análise dela com com o Freud, pai. Sim. com Freud e em sendo pai. Como é que a gente pode ver isso? Veja bem, é lógico que era uma época, era uma época, que época que Ana Freud seria que 1900 e Na década 1900, de 30, né? Provavelmente. O, 1925, é, 25, 20, 25, 30, né? sim, Já existiam analistas ali, né? Os seguidores, os próximos de Freud. Mas o que importa é a questão da estrutura, a questão da lógica, que pode ser remetida também a filhos de pais analistas, ou de um pai ou uma mãe, ou de pais analistas. É um problema. Eu me lembro, meu filho mais novo, era um problema para ele, não é? De escolher um analista, sendo ele tinha conhecimento dos analistas, ele sabia, e sim. conhecimento, não é, dos analistas que ele tinha. É tudo um problema, mas é, caberia um julgamento aí nessa questão, porque houve análise. Ana Freud se tornou uma analista, inclusive com uma obra, não é isso? É a mesma coisa que os lacanianos apressados, eu costumo dizer lacanianos apressados, esses que se apressam a, a emitir algum julgamento em função de uma adesão por militância imaginária, né? Porque tem isso, né? Justo por não querer saber, vem uma militância, um movimento imaginário, que vai dizer que analista da IPA, da Internacional, não acontece análise. Acontece, sim, senhor, e muito, não é? Análise e análise, e belíssimas, por sinal. Então, esse fenômeno de Ana Freud é interessante, não tomando como modelo, não é? Nenhum modelo e nem julgamento. Por um lado, não haver julgamento e nem tomar isso como um modelo, e poder repetir, e poder dizer, não, isso é possível, pode sim. Tem também um neto, né? Um neto de Freud, um neto de Freud. A única coisa aí que nós estamos falando de um analista, né? Nós estamos É, falando de Freud, né? Daí funcionou, mas Exatamente. e Eu ela, Funcionou, fico mas eu pensando acho que hoje. tem uma mas questão aí, Nazar. a resposta que ela dá a essa amiga, não é? Muito, se pudesse ler, é uma frase só, pequenininha, daquele que ama, né, o pai. Alguém pode ler essa frase? Você vê aqui, ó, por fim, no fim, ela vai dizer assim, ela vai assim, eu fiz isso, o parágrafo todo é curtinho, deixa eu ler aqui, ver se É, eu acho. por enquanto, você está perturbada pelo sentimento que ali onde você ama, você gostaria particularmente de ser uma boa pessoa. Você verá que ser boa é estar em análise, e estar em análise corresponde ao final ao mesmo. Ô, Ana, é curioso isso, né? Porque você trouxe a questão do Freud, e a gente acabou de ler que na transferência não se deve pensar nos atributos do analista, né? Exatamente, exatamente. Então, Agora, assim, eu eu sei que Freud, enfim, é Freud, mas assim, para ela, enquanto analista, ela conseguiu, talvez ali em ato, colocar isso, né? Se mas apropriar do desejo dela. E Mas tem não uma porque coisa, era Freud, entende? Era porque era ela mesmo. Tem que dar crédito para ela, eu penso. Não porque era Posso Freud. falar? É. Eu penso que talvez o Freud
tenha conseguido se manter num lugar ali para escutá-la. Mas eu não consigo entender como pode ela, como filha, ter conseguido, né, se abrir completamente, né? Não se Diante, abriu completamente. entende? Então, assim, eu acho que a Não. posição do Freud talvez fosse mais fácil do que a dela, sabe? Porque, assim, nenhum filho conta tudo, gente, para o seu pai, para sua mãe. Isso é impossível. E aí Eu eu acho, acho estranho. Então, Ninguém talvez conta. algumas coisas tenham sido analisadas, né? Mas mas não tudo. Eu acho que tem uma questão fundamental que certamente não foi tocada, que é a questão, e a mais importante, que é a questão edípica. Não Exatamente, foi tocada. Impossível. exatamente. Impossível. Por que que eu estou Eu acho dizendo isso? praticamente Acho, impossível. inclusive, que o próprio Freud, aí esse é um julgamento, mas enfim, eu vou arriscar dizer o que eu estou pensando. Ele mesmo, né, talvez inconscientemente, não tenha pensado em se furtar a receber a própria filha por uma questão de pudor em relação à história familiar e ao lugar que ele dava a essa filha. Um lugar Ou de ele já, falo. ou ele, Freud, já de saída, quando ele diz que o amor de transferência não há diferença entre o amor verdadeiro, é um amor verdadeiro, ele, se a demanda, se a transferência se endereça a ele, isso é um problema, não é? Sempre atual, Mas sempre. por que que ele não Um, endereçou para outro analista? Por que que um, ele um, tomou um, para si a aí análise é da que própria está, filha? Esquisito. aí é que está, é Mas, de se enfim, não, nós não perguntar estamos quando para julgar ele. de se perguntar no dia a dia, sempre, hoje, ontem e amanhã, sempre, quando há um endereçamento de transferência, e se isso não se dirige a um lugar, eu diria, adequado, correto, não há possibilidade, perde-se uma oportunidade de análise. Mas a frase que eu queria está aqui, ó. Sabe, não há contradição alguma no fato de você fazer uma análise ali onde você preferiria apenas amar. A pontuação está aqui. Ela, ela, ela realizou o corte. Não é? Uhum. O corte está aqui. Sim. Então, Agora, é interessante, porque você citou nosso filho caçula, e é curioso, porque ele mandou vários amigos dele fazerem análise com você. Vários. E uma vez, aliás, mais de uma vez, ele disse: Ah, eu não quero fazer análise com nenhum desses analistas. Se eu tivesse que fazer análise, eu faria com meu pai. Você lembra que ele falou isso algumas bom, vezes? Então, na verdade, isso criou um impedimento para ele, né? gente, é muito amor, Um né? impedimento que ele não quis quebrar essa idealização do pai, que é um problema. é Só batendo aqui. interessantíssimo, é um fato que é um fato de história, mas que não está escrito. Esse menino, Pedro, ele vê o pai médico, psicanalista, a mãe médica, o irmão médico, psiquiatra, e sempre fez análise, Essa e, é e outra questão. ele não é ardendo de vontade, mas vai para outro viés. Mas uma bela noite estávamos em Paris, e jantando num restaurante que escolhido por Jean Luche, que nos convidou, e Jean Luche chega todo esfuziante, porque havia dado um belo seminário e foi questionado que ele tinha no seu público o Soler, Soler, Philippe Felipe Soler, Solers. Philippe Soler, que morreu agora também. E, bom,
Homem Num dado lindo, homem momento, lindo. num dado momento, estamos sentados à mesa, o Pedro começa a questionar o Aluche. E questionar de uma forma muito íntima. E, por baixo da mesa, eu começo a sentir cutucões de Tereza, de Bruno, e faz igual o Pedro, né? No sentido de não fazer aquele tipo de pergunta para o Aluche. E eu falei, fiquem quietos. E ele queria saber por que a Aluche procurou a análise. Ele estava, logicamente, com uma questão dele, né? De querer procurar uma análise. Por que a Aluche procurou um analista e depois se tornou psicanalista? E a Aluche não se furtou, começou a falar da vida dele. Foi bem Que, bacana isso. que o senhor pai dele havia morrido numa guerra, acho que guerra da Argélia, certamente. E ele passa a ver o pai nas ruas. Né? Depois do pai morto, ele começa a ver o pai numa esquina, em outra esquina, e etc. E tal. E aí ele vai falando da vida dele e do endereçamento da análise dele, transferencial, para Lacan. É lindo, lindo, lindo. Pô, ainda bem que você barrou a Tereza e o Bruno, hein? E aí aí a gente volta, ele interrompe, ele tinha terminado a faculdade, e aí entra na psicologia. E Entra na depois psicologia larga. e busca uma análise aqui, não dá certo, busca ali, não dá certo, busca outra, não dá certo, e ficou por aí. Buscou quatro analistas. E não deu certo. Desculpa, continua aí, Zé Mário. Vamos lá. Gente, ou deu certo, gente, ou deu certo. Aí, É, voltando ao tema da contradição eventual que o Lacan detectaria na, na, na- na teoria de Freud, o Aluche vai dizer o seguinte: essa contradição que Lacan descobre em Freud, Freud não havia, não viu essa contradição. E ele cita observações sobre o amor de transferência. Nesse texto de Freud, os dois registros, né? Esses dois registros da transferência são misturados, por exemplo, né? E aí ele vai citar o caso diante daquela situação de uma paciente que é apaixonada pelo analista, o que Freud recomenda que o analista faça? E ele então Freud diz o seguinte: convidar a paciente, tão logo tiver feita a confissão de sua transferência, no caso aí do amor, né, da paixão dela, a sufocar sua pulsão, a renunciar e a sublimar, não seria agir segundo o modo analítico. Isso é Freud. Mas comportar-se de maneira insensata. Tudo, então, se passaria como se... E agora eu estou me remetendo ao que apareceu da última vez, até o João Paulo parece que trouxe essa questão em presença, né? Em efígie, né? fala um texto. Aqui está dizendo assim, tudo então se passaria como se depois de ter, com a ajuda de certas hábeis conjurações, forçado um espírito a sair dos infernos, no caso aí, analista provocar no analisante que ele fale das posições dele, né? Logo o deixássemos de novo descer sem tê-lo interrogado. Porque, na verdade, teríamos assim trazido à consciência as pulsões recalcadas, mas, em nosso pavor, novamente provocar-lhes o recalque. Isso é Você está em qual página, né? Eu estou na página 64, no finalzinho. Uhum. É uma citação do texto de Freud, que ele fala que o analista não deve recuar diante desse fato, né?
Ele deve acolher justamente esses demônios, né? Porque, veja bem, nessa época, Freud já havia passado pelo acontecimento que teria sido um dos maiores ensinamentos para a psicanálise. Penso eu, a questão com Breuer, a Sim, questão exatamente. com Berta Pappenheim, Ana O. Né? Exatamente. Alguém se lembra, resumidamente, a questão de Ana O, Zé Mário, Ela com se Breuer? apaixonou, ela se apaixonou pelo Breuer e ficou grávida dele. Grávida psicológica, como é que chama? Tem até um termo. Pseudociese. Pseudociese. Ela fez uma pseudociese e ficou grávida. E o Breuer, apavorado, ele viajou. Porque era apaixonado por ela. Exatamente. Ele Então, tomou a paciente, a Berta, como objeto do seu desejo. Por isso que ele vazou. exatamente. Como E é por isso aconteceu, que eu acho, você tem como toda a razão, Nazar. aconteceu um fato interessante na história, penso eu, uma das razões, o suicídio de Marilyn Monroe. A Marilyn, ela Sim. deu todas as oportunidades à psicanálise e os psicanalistas americanos tomavam ela como objeto de desejo. O último levava ela, não é, para jantar em casa e como um membro da família. E a análise dançou. E ela sucumbiu numa melancolia profunda e suicidou. Quer dizer, Breuer toma a Ana O como objeto do seu desejo. E é isso que a mulher dele ficou enfurecida, né? E diz: você está se ocupando demais, não é isso? Uhum. E aí Não, entra a psicanálise, entre o Cote. Aí ele vai viajar para a Itália com a mulher, Ela engravida. engravida. Ela tem esse filho ou filha, não lembro agora, que depois se Filho. suicida. é uma coisa meio trágica. Porque na história, a Berta, o nome da Ana O é Berta Pappenheim. Ele tinha uma filha que se chamava Berta, tinha uma avó que se chamava Berta, e aí o Safwan diz: bom, então mais uma Berta não faz mal a ninguém. Isso De está toda nas forma, conferências eu acho cariocas. esse episódio que você citou, Nazar, que mostra a genialidade de Freud, porque foi nesse episódio que ele descobriu a transferência. Nesse Verdade. episódio ilustra que não era com você, não se tratava de você, Sr. Breuer. Não se iluda, você não tem olhos bonitos azuis. Se trata do amor que tem que ser analisado, digamos, de alguma maneira. E aqui tem uma coisa que ele se refere de como é que Freud lidou com o caso dessa mulher apaixonada com ele aqui. Freud se explica um pouco, mas à custa de um paradoxo. Ele diz assim, ele indica, Freud, um dos vieses suscetíveis de comprometer a dissolução do amor de transferência, que esse amor essa paixão, né? Não, aliás, sem assinalar-lhe o limite e até a inconveniência. Seria valorizar, junto à paciente, como seu amor não passa de uma reedição de fatos antigos, uma repetição das reações infantis. E é interessante essa concepção do Freud da transferência do amor como reedição de experiências infantis, que o Lacan não vai concordar com ele, porque o Lacan, nessa direção aí, trabalhando a questão da natureza da transferência, ele vai dizer que a transferência não é uma repetição, que esse amor que surge na transferência é um amor novo, não tem nada a ver de reedição infantil da história do paciente, que é Freud isso, né? Freud lê o comparecimento desse amor de transferência como uma reedição na transferência, daí o famoso conceito de neurose transferência de Freud, né?
Uma Você que rede. está retomando o seminário 1 para trabalhar isso, você Sim. seria, você tem na sua memória aquele exemplo clínico que Lacan trabalha de transferência, citado por um autor da Internacional, da mãe que se sentava, se deitava ao lado do filho quando ele ia dormir. Lembra desse exemplo no Eu seminário, não, seminário não, 1? eu li alguns textos Lembra, Tereza, como era? mas eu não E lembro Estou que, olhando na, aqui no seminário 1. que ele busca atualizar na relação com o analista que está sentado atrás dele. Não lembro desse exemplo. É uma coisa de um ponto de resistência na análise de um sujeito e remete a essa lembrança, a essa questão, a reedição desse fato de que todas as noites a mãe ia ao leito, né, sentava à cabeceira do leito do filho e o filho contava as coisas para a mãe, contava as coisas, tal como isso se passava no processo analítico, e aí vem uma resistência. Freud cita aí Então, no seminário. Mas mas eu não aí, lembro. Lacan e cita, Lacan, Lacan. mas aí Deixa não eu, é só, contraditório? deixa eu terminar só aqui essa Não, só passagem. assim, se Lacan está citando isso como exemplo, está em contradição com isso que ele está falando aqui agora, que ele Não, acredita que é veja um amor novo que não tem nada a ver com uma reedição de um amor Não, infantil. ele faz a crítica ali, ele faz a crítica. Entendi. exatamente. Ele tem uma leitura do amor diferente de Freud. Ele diz assim, olha aqui, novamente no texto do comentário do Aluja, ele diz assim, que o Freud, então, quer valorizar junto ao paciente como seu amor, não passa de uma reedição dos fatos antigos, dizendo que Freud, todo amor é uma reedição de um amor da criança. O que será, então, um amor de criança, etc, etc. Então, ele vai dizendo, ele vai comentando. Ou há paradoxo nessa afirmação de Freud, ou seria bom evitar esse paradoxo. De que maneira? E podemos também lembrar que, que esse amor, digamos, repetido na transferência, não é uma forma de repetição no sentido de repetir padrão infantil. E podemos aqui lembrar uma preocupação que teve Lacan de indicar que o amor de transferência é um fenômeno novo, sem equivalente no passado do analisante. Exato. Traço que converge para a sua recusa, a recusa de Lacan, de encarar a transferência como repetição. Eu achei isso muito interessante, porque Sim. coloca justamente a posição de um e do outro com relação ao conceito de transferência, né? Porque para Freud, transferência é repetição. Tanto é que ele, naquele texto Repetir, elaborar, para elaborar. exatamente, ele Recordar, fala repetir e elaborar. exatamente, ele fala da repetição como um fator que o sujeito deixa de analisar para repetir. E aí está dentro dessa leitura de Freud o conceito de neurose de transferência, que é muito, digamos, muito explorado pelos pós-freudianos e tem correntes até que trabalham com essa noção de conceito de neurose de transferência como uma forma de o dispositivo funcionar, né? E não deixará. Porque Lacan vai desenvolvendo, a partir dos seminários, dos estudos, dos escritos, a formalização. Ele vai formalizando os conceitos e vai recortando, trabalhando a partir de estruturas, até chegar aos matemas e à topologia. Então, ali onde Freud coloca o ponto de resistência, ele vai dizer o sujeito no trabalho da regra fundamental de associação livre, ele começa a falar, começa a trabalhar, vai falando das suas questões. Quando ele se aproxima de um núcleo patógeno, ele interrompe o trabalho analítico, as associações, e toma, né, imanta o analista, não é, como uma forma de paralisar o trabalho analítico, resistência. Aí É Lacan nesse depois vai trabalhar e nós vamos entrar daqui
daqui a um mês, mais ou menos, no Seminário 11, no conceito de tapeação, não é? O ciclo de tapeação, não é? Que tem uma passagem. Bom, aí a gente vai trabalhar depois isso, mas mostrando que esse amor ele é consequência do fechamento do inconsciente. Sim. Não é? E por aí vai. Mas vai trabalhar a questão das estruturas e não com a redição dessas imagos, não é? Dessas questões da infância, etc. e tal. Então, na página 66, eu queria só. O que não impede de começarmos nesse trabalho todo sobre transferência para chegar ao desejo do analista, e isso é particular, é singular de cada um, cada análise é uma nova psicanálise, não existe duas iguais, de começar a se perguntar também de onde é que o sujeito transfere, quando ele transfere numa análise, não é? De Uhum. que lugar? De que Se não é da lugar brota infância, a transferência? se não é Não da é? infância, de onde, né? Quem E nesse amor não sujeito tem. transfere? Transfere o quê? Não é? Então, mas o que eu penso é que faz a diferença brutal é a entrada do RSI em jogo, a concepção de inconsciente como algo não realizado e não de material recalcado. Aí eu acho que isso muda completamente tudo, né? Claro Mas que, claro, não, me parece que vai que fazer diferença aí, o que vai fazer diferença aí também é a questão da transferência como dimensão simbólica, né? É isso que vai dar a questão da fala, por exemplo, né? Ele vai dizer e isso não tem necessariamente nenhuma relação estreita com o amor. O amor ele é um componente, a meu ver, básico de toda análise. Não há possibilidade de se falar de análise sem se falar de amor. Só que digamos, é um fenômeno, é uma ocorrência necessária para uma análise, mas que não pode permanecer aí. Esse amor tem que ser, de alguma maneira, simbolizado, se é que a gente pode falar isso, né? Transformado em sair, algo troca simbólica, né? em Não sair sei dessa linha imaginária e ser perpassado exatamente. pelo simbólico. Eu só queria apontar antes porque hoje eu estou meio baqueado aqui, mas tudo bem. Eu queria só apontar uma coisa importante aqui que vai ficar para a gente refletir, porque o texto do Aluche traz muito claramente na elaboração dele o conceito que o Lacan tem de amor-paixão, de a Isso, transferência como amor-paixão. Está isso. bem reportado na leitura que o Larouche faz. Então, na página 66, ele diz assim: importa, por enquanto, a operação a qual se entrega Lacan. Falar de contradição em Freud corresponde a quebrar o belo conjunto da energia amorosa e a afastar, desmembrando o platonismo de Freud. O amor-paixão intervém como operador desse gesto de Lacan, desmembrar o platonismo de Freud. É verdade que Freud o indica por certos traços, emprega até a palavra, mas nem pensa por isso chegar a identificar o amor de Não, transferência não, não, mas nem por isso chega. a identificar o amor com o amor-paixão. Freud não faz isso, Lacan é que faz. O que não deixa de ter lógica, uma vez que esse amor-paixão não é inscritível no eros platônico, Isso. o qual se limita a uma certa medida, exclui até, como se pode ler em Fedra, com a figura repelente do marinheiro, a concepção de um amor que passaria da medida. Quer dizer, ele está dizendo que há em Freud e em Lacan uma diferença de leitura da questão do amor, porque o Lacan recorta essa diferença ao desmembrar o platonismo de Freud, ao eventual platonismo de Freud, quando ele utiliza o termo eros, né, como sinônimo de amor. Né? Ô, Zé Então, Mário, Zé Mário, diga, faltam diga. 20 minutos.
você vai continuar na próxima vez, vai tomar bastante líquido, antibiótico, se cuidar, tal, vai continuar da próxima vez. Tá Agora, certo. a gente quer você vivo. E vamos abrir para questões, então. Eu acho que muita gente quer saber essa história que toda hora fala transferência, amor, né, e amor-paixão. Qual é a diferença? Vamos lá. Ele dá um aperitivo nessa última frase que você leu, né? A Sim, questão da medida, né? Mas qual é a exatamente. medida do amor? Não é? Qual é a entrada da paixão, do amor-paixão? Em que momento um amor se configuraria como um amor-paixão? Exatamente. Vamos Eu lá, acho, vamos discutir, está aberto aí para questões. Não tenham pudor de fazer perguntas, questões. Vamos lá. Então, eu vou falar da minha entrada, né, nessa história da minha análise. E assim, bom, para mim, né, eu não sei, cada um é um, obviamente, é uma entrada de um amor-paixão pelo analista. Sim, eu acho que sim. Que é um amor-paixão? O que é Então, diferente do amor? é uma eu, coisa, é nível imaginário, é nível imaginário, um enamoramento, é amar e ter desejo de ser amada. Não, Sim, mas o que é essa paixão? O que é paixão para a psicanálise? a paixão tem a ver com ser. pois é, mas a hora que falou isso, paixão, me veio logo paixão pelo quê? Pela ignorância. Enquanto eu fico nessa linha imaginária, eu estou na ignorância. Talvez possa fazer uma articulação por aí, né? É o amor à ignorância da coisa, né? Da ignorância da Não, mas o que é coisa. paixão? Que porra é essa de paixão? Para Freud, por exemplo, na teoria do amor dele, a teoria da Hum, paixão, é o esvaziamento do eu num objeto idealizado. Esse aqui é o movimento passional, para Freud. Que o sujeito apaixonado é louco porque ele se suicida como sujeito. Porque ele coloca todo o seu ser, toda a ele sua se seu perde, né? investimento no Ele outro. se perde. Ele se Exatamente, perde no outro. Ele se- exatamente. A Mas Teresa aí eu está acho que tem que estudando o considerar. livro, está estudando o livro do Roland Gori, Teresa? Está aí a Teresa? Ou saiu aí? Ela saiu um pouco aí. Ela está lendo muito o livro do Roland Gori, A Lógica das Paixões, que é sobre amor, que é lindo, 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 que começa com um exemplo Eu na tenho esse livro. história da literatura, e é É. belíssimo sobre a questão das paixões. Né? Hum. Porque vejo Tem que até, um, tem até de, uma citação que a Teresa escreveu no texto que a gente estava falando, que é do Roland Gurri, que é aquele que se abandona à paixão expõe-se precisamente a um risco do abandono abandono de é, si mesmo, né? de si mesmo. Ele Eu fiquei se pensando, perde. quando falou amor-paixão, eu não sei se esse binômio que o Lacan fala por hora aí já não é uma dica que ele vai dando para a noção do real, né? Enfim, o Lacan, quando ele inventa o real, ele usa uma expressão romântica, né? É, se você não existisse, teria que te inventar. Eu te batizo real. Eu te Quando batizo ele, real. eu te batizo real. Se você não existisse, eu teria que inventar-te. É uma expressão francesa de Que ele vai declaração dizer de amor. que a invenção dele é o real, não é isso? É o real. Não, Eu não sei não é até um que ponto esse objeto. amor-paixão, enquanto ainda não existia esse nome real, era o que ele conseguia colocar, e até numa articulação como uma antinomia, né? Porque a gente está colocando como binômio, né? Assim, amor-paixão, e ao mesmo tempo buscando uma antinomia entre eles, alguma coisa entre que os distingue, né? No texto do Aluche aqui também, né? Do amor imaginário, da transferência imaginária ao simbólico Sim, também. sim. Então, eu acho que já vai introduzindo, né? O Lacan tenta, ao longo da teorização dele,
e aí depois ele batiza de real, mas tem várias dicas que ele já falava sobre o real, e ele fala isso, né? O real sempre teve ali. E aí isso realmente articula com as questões do ser, né? Com É, RSI, com a estrutura ternária. Eu mas gostaria de nesse fazer uma momento, perguntinha, se nesse momento, tá, possível. digamos, diga, Está falando comigo? você Sim, perguntou, Eu gostaria mesmo. de fazer uma perguntinha, se possível, entrar aqui na discussão e por favor, perguntar. por favor. Ok. Ah, eu estou muito interessada, eu não sou muito conhecedora de teoria psicanalítica, mas me parece, eu gostaria de entender um pouquinho mais a diferença que Lacan fez entre ele e Freud, de que Freud via a transferência de amor como uma repetição e uma elaboração na repetição. E Lacan via a transferência de amor, assim, o desejo, né? Como um fenômeno novo. Sim. Ele se recusava, inclusive, a ver como transferência. Então, eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre como você perguntou, da onde vinha, né, esse amor, se não da infância e da repetição na transferência com o analista. Aí eu fiquei pensando nisso, da onde vem, né? Ou será que Lacan foi o meu pensamento? Aí eu gostaria de um esclarecimento aqui. Será que Lacan não via isso como um fenômeno novo, dependendo, claro, do ato do analista, né? Como o analista a, a, não somente encarava, mas como o analista poderia levar o analisando para um espaço de investigação, em vez de repetição. Seria isso que Lacan estava falando? A, não sei se vai ser, eu acho que não vou dar uma resposta para você, mas eu vou pensar junto com você. Quando o Lacan fala isso, quer dizer, quando ele diz que não existe uma repetição de padrões infantis na experiência amorosa da transferência, eu fico me perguntando de onde vem esse amor, na verdade? Que amor novo é esse? Qual que é a, no, qual que é a novidade? Qual que é o novo dessa história do amor e da transferência para Lacan? Já que ele não concorda que seja uma repetição da história infantil. Não há um padrão infantil de amor, né? Não existiria um padrão infantil de amor que se repetiria na transferência. É. Permanece para mim uma questão. Que novo é esse? Como é que vocês pensaram? Que novo é esse que o Lacan traz ao não concordar que a transferência seja uma repetição, o Lacan propõe o que no lugar? Eu acho, mas o Lacan... Fala rapidinho. Eu acho que o Lacan estava... Talvez isso poderia... o Lacan talvez estivesse se referindo ao procedimento do analista quando encara essa transferência e como modificá-la, né? Não sei. Aí, podem falar, eu só queria fazer essa observação. Quem mais? O que você acha, Felipe? Posso falar rapidinho? De novo, acho que sempre tem um pouco dessa questão de um percurso de cada um. Então, eu acho que o analisando, quando ele entra ali, e ele vai falar disso, essa é a historinha que ele tem para contar, e é dessa linha imaginária, e está no registro do eu.
E aí ele vai falar, 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 falar. E o analista não deixa de falar. E vai ali pontuando alguma coisa. Só que chega numa hora, aí entra o sujeito. É como sai, o cara mesmo fala, caramba, não, pera. Só estou falando disso, disso, disso. E ele começa a falar de outra coisa. Eu acho que é mais ou menos essa história assim. E é nisso que Lacan aposta as fichas. É, concordo, Ana. Simone quer falar. Aliás, Simone, assim, eu não Quero, falei, não te quero. cumprimentei. Diga, Bem-vinda como Simone. membro Essa associada, mãozinha aí tá pessoalmente. passando, essa mãozinha aí não serve para nada, mas tudo bem. Deixa eu falar. Meus Eu pensei, pêsames, meus pêsames. alguém falou no início, um pouquinho para trás, de reedição. Sim. E reeditar é novo. Você não Uhum. reedita a mesma coisa, né? Eu pensei nessa palavra reeditar. Então, não deixa de ser uma coisa infantil, mas quando você conta num lugar de análise, você conta, é novo, não deixa de ser novo. Eu acho que, eu penso nisso, né? Reedição é uma coisa que vem de trás, mas de uma forma nova. Então, pode ser um amor novo nesse sentido. É um amor infantil reeditado, numa nova Eu, a- forma. e assim, a repetição, eu penso que o que repete é o sintoma. E eu acho que é uma distinção mesmo que se faz em relação à transferência, justamente para tentar uma não repetição. O que se repete é o sintoma, não é eu acho que é isso que também é possível uma distinção. É, é, eu, eu entendo que essa repetição pode comparecer na transferência, mas uma coisa não é a outra. O que repete é da ordem do sintoma. Eu penso por aí também. Outra coisa que eu pensei aqui também, que ficou uma dúvida para mim, é quando vocês falam de amor-paixão, né? E o Nazar falou que seria isso. E Quem assim, fala isso é Lacan. Lacan, não, o Nazar comentou isso, né, no final. Eu estava pensando assim que da minha época, né, estudando literatura, né, a paixão, ela vem sempre com uma coisa de passividade, de sofrimento. E aí que eu não, que eu me engancho um pouco isso, né? Por que que ele usa esse binômio amor-paixão? Essa paixão tem a ver com isso, com essa. Aí é mais uma etimologia da palavra, né? Por quê? Eu penso, uma das coisas, uma das leituras possíveis que eu tenho com essa questão do amor e paixão é o registro puramente imaginário que coloca quase na experiência especular, por exemplo, né? O objeto do amor é só aquela imagem. E fica por aí, fica numa espécie de corpo a corpo, né, com o outro, né? Eu tendo a ler assim a questão da paixão, porque se você trouxer, por exemplo, o campo da clínica, da toxicomania, por exemplo, o toxicômano, principalmente esses toxicômanos verdadeiros, como os heroinômanos, eles têm uma relação absolutamente apaixonada pelo produto. Esse produto preenche algo aí. Na última vez, falando com o Nazar, aqui, nós estávamos falando da questão da suplência que o amor tem na vida de cada um de nós, né? Agora, a paixão, ela de alguma maneira, ela tem um componente, né, digamos, de, de compulsividade, de impulsividade, de excesso, que ultrapassa qualquer possibilidade de pacto, por exemplo, de pacto simbólico. Eu penso o movimento passional, assim, mesmo porque a gente vê isso na clínica, o sujeito apaixonado é um bobão. Ele perde a noção de ridículo. E a gente que já passou por experiência de paixão na vida, a gente fala assim, escuta, mas
hoje em dia, pensando, por que eu apaixonei por fulana? Ela não tinha nada daquilo que eu pensava na época. Mas para mim tinha, quando eu estava apaixonado. É assim, é uma coisa de uma espécie de alienação no objeto, né? Que nos ultrapassa. Inclusive, o Lacan vai dizer que é natureza do amor, nesse sentido, ser suicida. Lacan fala isso. É suicídio no sentido de destruição de si mesmo, né? Em função do outro. Porque você Anula o inverte eu, né? Anula o eu, o sujeito. de É por isso que é anulação. passivo, né? Por isso que é uma passividade, né? Eu não concordo muito com essa história de passividade na paixão, não. Eu acho que é pelo contrário. Não tem coisa mais ativa do que a paixão. Porque Talvez ela queira dizer do passional, né? tem. Eu, É, eu porque não sei. se a gente for pensar no passional, exatamente, o que que é o sujeito passivo? Aí agora veio isso na minha cabeça. O que que é o sujeito passivo, né? Ele é atingido por algo. Mas veja bem, é preciso que a gente compreenda essa noção de passividade em Freud, porque não existe nada mais ativo do que uma pulsão. Nada mais ativo do que uma pulsão. A apetência pulsional, por exemplo, né? O masoquista é ativo. Existe uma atividade pulsional no masoquismo, né? Então é preciso relativizar esse conceito de passividade, principalmente com relação ao amor. Eu não sei se isso é verdadeiro, não, na experiência, não. Eu estou pensando alto com vocês, eu não estou afirmando nada definitivo. E por questões do amor, você nunca tem certeza de nada, né? Você fica Não há sempre. garantias, não há garantias, né, assim? E essa Agora, ausência de garantia é que faz talvez até a beleza do amor, né? A beleza da nossa vida. Ele nos, é uma ilusão necessária que nós temos. Precisamos dessa ilusão para dar sentido para a vida. Senão a gente morre. Mas Não sei. o outro lado do desejo é a ausência, não é? Então, você não pode ter um desejo se não há uma ausência, não é o que o Lacan se referia? Então, é uma luta, né? Eu concordo com você. É muita atividade em desejar, né? Porque você quer ultrapassar aquela ausência que você sente, não é assim? É o É uma buraco, né? luta que o amor-paixão está na linha do imaginário, do eu. E acho que quando o Lacan fala de desejo, ele já está remetendo ao sujeito, né? Que é o É verdade. sujeito do desejo. Então, são dois, vamos dizer, São dois campos registros, né? diferentes. Oi? Dois registros diferentes. É por isso que eu acho interessante o que se levantou aqui hoje sobre a questão dois amores. Não são dois amores, são duas dimensões do amor, né, a meu ver? Ou até três, né? Porque existiria o amor real. Não, você que gosta do real aí, você traz muito ele. Ele Essa está coisa aí, de Simir, não campo, sou né? eu que trago, não. É por isso que Lacan trabalha com essa ideia mesmo, né? De topologia, de campo, né? E dá para começar a Agora, pensar. o que é interessante desse texto é que ele prepara para continuar trabalhando essa coisa em Freud, do amor Lacan, em Lacan, né? A questão do amor. Quando ele introduz a questão do pacto amoroso, quando ele introduz a questão da relação do amor com o ser, e quando ele introduz a questão do dom, do amor como dom. Já é uma outra dimensão da teoria lacaniana do amor, né? Quando ele teoriza sobre o dom. E ele fala isso, o que é muito interessante nesse texto dessa leitura de Alush, é porque ele nos mostra aí no seminário 1. Lacan já falava de dom no seminário 1.
onde dos se... escritos técnicos. Eu já tinha ideia do RSI na cabeça, né? Toda, né? Eu só não tinha localizado e descrito como depois, no final, ele fez da vida dele, né? E, Mas ele já tinha. Mas e ele escreveu fundamentalmente aquele texto, Real Simbólico Imaginário, não vamos esquecer. Foi na na década, mesma época, finalzinho da na década de mesma 50. época. É, 53, né? ele escreve o Real Simbólico Imaginário. Exatamente. Segundo a Michele Román Faria, né, que ficou 9 anos lá na tese dela de doutorado, leu de ponta a ponta, né? Ela fala Lacan desde o início até o final, ele nunca, ela fala, não abandonou os seus três. Então, desde Qual é sempre, o, no final. qual é o seminário que ele diz que um sintoma não se cura, um sintoma se ama, né? Eu acho que No seminário 23, né, não? 23 do sintoma, né? É. O sintoma tem sentido de verdade, né? Isso, A isso. diferença da medicina. Que é Pessoal, eu Olha vou só, precisar sair. da próxima vez, Zé Mário vai se cuidar, ficar bonzinho, hein, Zé Mário? Tem que estar vivo, hein? Da próxima vez, quando a gente. Eu acho que a gente vai estar. Não, não. Antes do 17. evento Tá. de Buenos Aires, eu acho que a gente precisa trazer o que a gente está estudando sobre as paixões do ser, que a gente vai colocar a questão do amor, Então, do por que ódio e da traz, Tereza? ignorância. Por que não traz, Tereza, então? Não Se posso, você não posso combinar isso agora, não. Porque não, eu estou estudando e a gente vai viajar semana que vem para Portugal, vai ficar complicado. tá. Mas em algum momento a gente traz, sim. Vai. Tchau, gente. Um Vou ter que beijo, sair. tchau. Até a Beijo semana. às 17, gente. Beijo. Beijo.